Santos vai se preparando para enfrentar o Botafogo no próximo domingo às 16 horas. Além do torcedor do Santos, Jordão, ter que acompanhar o Santos, claro que domingo é um dia importante, secador ligado. Secador ligado, meu caro Thiago Jordão, quais são os jogos importantes que o torcedor do Santos vai acompanhar neste final de semana? Jordão, apresente os jogos da 30ª rodada do Brasileirão para a galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. É o secador ligado e a conta de energia, Marcão, lá no talo. Vamos conhecer os jogos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já começa neste sábado, já com uma partida que interessa diretamente ao Peixe, porque a equipe do Vitória enfrenta o Corinthians jogando no Barradão às 16 horas. No mesmo horário, o Atlético Mineiro na Arena MRV enfrenta a equipe do Ceará. Um pouquinho mais tarde nós temos Fluminense e Internacional no estádio do Maracanã às 17h30. Às 18h30 nós teremos Sport e Mirassol na Ilha do Retiro. Às 19h30 Fortaleza e Flamengo na Arena Castelão, e às 21h30 desse sábado, São Paulo e Bahia duelam no estádio do Morumbis. Já no domingo, ao mesmo horário da partida entre Santos e Botafogo, às 16 horas no Newton Santos, acontece o jogo entre Grêmio e Juventude na Arena do Grêmio. Já às 18h30, Bragantino e Vasco duelam às 18h30, e por fim, última partida da 30ª rodada, Palmeiras e Cruzeiro duelam pela parte de cima da tabela às 20h30. Olha aí, hein? Olha aí os jogos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Santos, além de ficar ligado no jogo do domingo, vai precisar estar com o secador ligado, né, Messias? Jogo Vitória e Corinthians é de fundamental importância para o Santos Futebol Clube. Se o Vitória empatar o jogo, já coloca o Santos no Z4. Promete o final de semana, hein, Messias? Final de semana de fortes emoções, meu caro Messias. Cara, amanhã, né, Thiaguinho? Timão é o. Timão é o, Timão é o. Não tem jeito. Thiago, não vem não, vai. Não, o Thiago já tem usado algumas camisetas, algumas jaquetas que lembram um pouco o time de Itaquera. Thiago. Então, pra ele ter que torcer pro Corinthians amanhã é um pulo, viu, Messias? Thiaguinho comprou até a camisa da seleção da Holanda, não sei porquê. Tá voando. Não sei porquê. Tá voando, Thiago. Não, agora sério, assim, é duro, mas a gente vai ter que fazer isso. Vai ter que torcer contra a Vitória, contra a Fortaleza, contra a Ceará, né, porque é o time que tá próximo, contra o Atlético Mineiro, tá? Porque assim, pode até acontecer, como mesmo o Luan falou, eu já tinha reportado, o Santos consegue jogar bem contra times, joga bem fora, né, que nem eu perguntei pra ele, fizemos uma ótima partida contra o Atlético Mineiro, tivemos a infelicidade do empate por causa de uma expulsão, uma baita de uma partida contra o Bragantino, aliás, eu devia até ter falado, né, que se não fosse ele cabecear a bola para escanteio, não tinha tomado o segundo gol, mas deixa pra lá. Mas quando chega contra times fechados, tem problema. Então, é uma esperança que o torcedor pode ter de que o Santos faça uma boa partida contra o Botafogo lá no Engenhão, apesar do gramado sintético, apesar do calor das 16 horas no Rio de Janeiro, né, que lá naquela região é muito quente mesmo, mas que o Santos faça uma boa partida. E assim, como ele falou, na minha cabeça são 10 finais, o Santos vai disputar 10 finais de Champions League. Se não quiser, o ano que vem tá disputando jogos às terças, às quintas, às sextas. De novo não, hein? Terça-feira não, segunda-feira não. Eu não vou aguentar. Eu também não aguento, hein? Eu também vou falar uma coisa pra você. Aliás, o torcedor do Santos não quer nem imaginar. Aliás, já tem muita gente imaginando, a verdade é essa. Tem muita gente imaginando. Agora, Jordão, alguns jogos importantes aqui, né? Vitória e Corinthians, Atlético Mineiro e Ceará. Porque, Vitória se empatar já passa o Santos. O Atlético Mineiro também tá ali colado com o Santos. O Internacional tá 35 pontos, tem 35 pontos. O Sport da Bahia está rebaixado, esse jogo não vale nada pro Santos. Sport e Mirassol não vale nada. Fortaleza e Flamengo. Fortaleza ainda sonha, né, em fugir do rebaixamento. Grêmio e Juventude. Ou seja, Jordão, muito jogo pro torcedor do Santos ficar ligado no final de semana, hein? Muitas partidas e principalmente já no sábado. Eu acho que os principais jogos pro Santos, considerando, claro, o Vitória e também o Atlético Mineiro e o Internacional, assim, tem a chance do Santos entrar no próximo domingo já muito pressionado.
Porque só do árbitro iniciar o jogo, o Santos já vai estar a 3 pontos do Atlético Mineiro lá às 16 horas e já vai estar na zona do rebaixamento, porque o Vitória vai estar ultrapassando o Santos. Então, assim, a pressão já cresce no sábado. E se caso se confirme os resultados positivos, seja para o Vitória, seja para o Atlético Mineiro ou também para o Internacional, o domingo do Santista vai ser aquele verdadeiro pesadelo, talvez, né? Vai ser aquela ansiedade ainda maior de saber, poxa vida, será que o Santos vai voltar para a zona do Madegola? Será que novamente vamos viver aquele pesadelo? Porque, claro, mesmo que o Santos ganhando no Botafogo num cenário muito otimista, o Santos enfrenta o Fortaleza na sequência. Mas é aquilo também, a gente muito fala, poxa, o Santos é um time imprevisível. Não tem como a gente trazer aqui uma certeza do que vai acontecer no Santos, porque o mesmo time que ganha do Flamengo perde do Vitória, o mesmo time que consegue ganhar do Cruzeiro não ganha da equipe do Grêmio em casa. Então, eu vejo que o Santos, é igual o que o Luan Pérez falou, tem que, de certa forma, tentar se blindar do que acontece lá fora em algumas outras situações, focar no jogo a jogo e fazer a parte deles, porque todo mundo lá dentro sabe da sua responsabilidade e o Santos não pode cair de novo. E de fato, essa 30ª rodada eu vejo que tem muitos confrontos diretos que podem determinar justamente quais equipes vão continuar brigando para não cair e quais times certamente terão ali um futuro muito indigesto no campeonato. Cias, quer dizer que o Neymar já estava no gramado hoje, treinando, dando aquele pique. É isso mesmo, Messias? Neymar está aí, dando mais um passo na sua recuperação. Já corre no gramado, Messias Pinho? Isso aí, Marcão. Quando nós chegamos, né, quando abriram as portas do CT pra gente, né, nós verificamos que o Neymar estava saindo do gramado. Eu peguei imagens que depois o Aranda vai subir nos programas do dia. Pegamos imagens do Neymar saindo do gramado, né? Não pegamos ele fazendo nenhuma atividade, pegamos ele saindo do gramado, assinando lá uma camisa, dando autógrafo numa camisa, né? Não vimos ele, mas, segundo consta, sim, ele participou de uma parte do treino, dando talvez corridas no gramado, talvez algum tipo de trabalho com bola, né? A previsão era de talvez ele voltasse com Fortaleza, mas parece que vai ser atrasada essa apresentação para o jogo com o Flamengo, né? E se me permite, vocês estavam falando da tabela, esse jogo Fortaleza e Flamengo me preocupa, porque o Flamengo pode ir com um time misto, né? Não que o time misto do Flamengo não seja bom, mas pode ser que o Felipe Luiz poupe muitos jogadores, porque na próxima semana tem um jogo dificílimo pela Libertadores, lá na Argentina contra o Racing, né? Então esse jogo do Fortaleza me preocupa em especial. O jogo com o Vitória, eu acredito que, né, o nosso clube co-irmão não vai nos abandonar dessa vez. Notícia importante, a notícia do Neymar no gramado, hein, Jordão? Notícia importante, notícia que pode trazer, quem sabe, uma esperança para o torcedor, apesar de a gente já ter debatido muito aqui que o Neymar, no nosso ponto de vista, ele não vai ser o salvador da pátria do Santos, né? Ele pode ser aquele jogador, aquela peça fundamental, mas o coletivo que vai salvar o Santos não será o Neymar Júnior. Então, fico feliz com esse retorno do Neymar, com essa previsão dele para ser contra o Flamengo. Eu traço aqui uma expectativa de que talvez ele comece saindo do banco de reservas. Porque eu lembro que quando o Neymar Júnior passou aquele período fora após lesão contra o Bragantino, ele volta justamente numa partida no Maracanã contra o Fluminense, onde ele entra na segunda etapa. Então eu acredito que caso ele retorne mesmo contra o Flamengo, ele não comece como titular, né? Porque o Neymar Júnior, das vezes que ele retornou de lesão, em nenhuma delas ele já chegou, já começou jogando, e levando também em consideração que o Flamengo é um time muito intenso, talvez o Neymar Júnior não conseguisse aguentar o tranco inicial da partida proposta pela equipe rubro-negra. E aquela conta que a gente vem fazendo aqui, né, Jordão? A conta é quando que o Neymar volta e quando que o Neymar vai estar bem, né? Existe Sim. uma diferença aí, porque voltar... Pô, o Arão voltou há quantos dias atrás? Há 20 dias atrás. O Arão ficou 3 jogos sendo relacionado, jogou a última partida e estava em marcha lenta, né? Ou seja, isso é o Arão, hein? Que não tem o histórico de lesão, não tem históricos de lesões na carreira. Imagina o Neymar, que teve lesões seguidas, imagina o Neymar que vive esse trauma emocional, ou seja, por isso que quando eu leio, Messias, eu entendo aí, cada um faz o conteúdo que quiser, cada um tem a sua linha, mas quando eu vejo pessoas da mídia do Santos falando que o Neymar vai salvar a pátria, eu não acredito, porque a gente sabe que faltam só 10 rodadas, o Neymar vai ficar fora
por pelo menos mais 2, 3 jogos, vai voltar faltando 7, para ele entrar nesse ritmo de competição, considerando todas as lesões que ele já teve, toda a questão emocional, a gente sabe que o Neymar vai estar bem faltando 3, 4 jogos. Aí não decide nada, né, o Messias? Ele vai ser importante. Acho que o Neymar pode ser importante, mas falar que o Neymar vai decidir, eu acho loucura, viu, Messias Pinho? Concordo com você, Marcão. Eu acho que o retorno do Neymar é mais importante do que o retorno dele em campo, é o retorno dele em boas condições físicas e técnicas. Ele em campo é um peso a mais para o time adversário. O time adversário olha para o Neymar, queira ou não queira, causa uma preocupação. Mas não dá para jogar nas costas do Neymar que ele seja a tábua de salvação desse time, do clube, né? Não, passa pelos jogadores. Os jogadores é que vão ter que talvez correr até por ele, para que ele seja aquele jogador do último passe, do último toque, mas não dá para jogar nas costas do Neymar. Eu acho que nem tem como, né, jogar isso nas costas do Neymar. O Neymar vai ajudar em muito o time, mas claro, tem que contar com os parceiros. Não adianta o Neymar, por exemplo, colocar o Neymar para jogar lá na frente, como o Messi joga na Major League, por exemplo, né, para dar o último passe, o último toque pro Suárez, só que tem que vir no meio campo buscar a bola, porque a bola nunca chega direito para ele, né? Chega sempre uma pedra. Então, passa pelo Neymar, mas não é só o Neymar. Meu caro Thiago Jordão, sobre a partida do próximo domingo, 16 horas, no Engenhão, o treinador Juan Pablo Vojvoda já definiu o substituto para a vaga do Zé Rafael? E o Souza, Jordão, será titular finalmente do time do Santos? E o Guilherme, vai comer um banco, Jordão? Olha, Marcão, começando primeiro com relação ao substituto do Zé Rafael, ele ainda não definiu quem será o substituto do jogador, mas essa vaga em aberto está em disputa, principalmente considerando o Gabriel Bontempo e também o outro meio-campista, Victor Hugo. Lembrando que também o Juan Pablo Vojvoda para este jogo conta com o retorno do João Schmidt, e a tendência é que o Schmidt justamente volte ao posto de titular da equipe do Juan Pablo Vojvoda. Com relação ao Guilherme, Marcão, ele não vai ser sacado do time, né? Com relação ao Guilherme, o que entrou em discussão com relação a este tema é talvez a retirada da faixa de capitão do jogador Guilherme. O Guilherme, ele treinou normalmente com seus companheiros, mas foi debatido no interno do Santos uma possibilidade de outro jogador ser o capitão, porque é de entendimento da comissão técnica de que quando o Guilherme joga com a faixa de capitão, a pressão em cima do jogador acaba sendo maior do que o necessário. Além do mais, existe também essa dúvida na lateral esquerda. O técnico Juan Pablo Vojvoda defendeu o Gonzalo Escobar na última partida, porém a torcida do Santos pede em muitas oportunidades já o Souza. Então a gente volta naquela mesma questão ainda no jogo contra o Vitória. O Gonzalo Escobar tem treinado, o Souza também tem treinado, e hoje a gente ainda não teve uma definição definitiva é bom, a gente ainda não teve uma definição se no próximo domingo será Gonzalo Escobar ou se será o Souza. Tudo em aberto.